Olá, muito boa tarde. Bíblia dos Abandonados, uma obra que vai ser apresentada hoje na Capela do Rato e que podemos conhecer daqui a alguns minutos, quando falarmos com o autor, Mendo Castro Henriques, que está hoje connosco. Primeiro, mostramos acontecimentos dos últimos dias, a começar pela Semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O Papa presidiu no Vaticano a missa do 8º Dia Mundial dos Pobres, denunciando a idolatria do dinheiro que despreza os mais frágeis. Além da Eucaristia, Francisco assinalou esta jornada anual com um almoço oferecido a 1.300 pessoas e com a entrega simbólica de chaves para novas casas destinadas a vítimas de guerra em vários países. E mentre una parte del mondo è condannata a vivere nel bassifondo della storia, mentre le disuguaglianze crescono e l'economia penalizza i più deboli, mentre la società si consacra all'idolatria del denaro e del consumo, succede che i poveri, gli esclusi, non possono fare altro che continuare a aspettare. E faccio una domanda, ognuno può fare questa domanda a se stesso. Io mi privo di qualcosa per darla ai poveri? E io, quando faccio l'elemosina, tocco la mano del povero e lo guardo negli occhi? Fratelli e sorelle, non dimentichiamo che i poveri non possono aspettare. Mais de 1000 dias de guerra. A dor da Ucrânia é a dor do Papa, que continua ao lado do povo que sofre. Ieri si sono compiute 1000 giorni dall'invasione dell'Ucraina. Una ricorrenza tragica per le vittime e per la distruzione che ha causato, ma allo stesso tempo una sciagura vergognosa per l'intera umanità. Questo però non deve dissuaderci dal rimanere accanto al martoriato popolo ucraino, dall'implorare la pace e dall'operare perché le armi cedano il posto al dialogo e lo scontro all'incontro. Esta quarta-feira, por ocasião do Dia Internacional dos Direitos da Criança, Francisco anunciou um encontro mundial no Vaticano sobre este tema. O Papa quis ainda comunicar que em 2025, o ano do jubileu, vai canonizar 2 jovens, os beatos italianos Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Desidero annunciare che il prossimo 3 febbraio si svolgerà qui in Vaticano l'incontro mondiale dei diritti dei bambini, intitolato Amiamoli e proteggiamoli, con la partecipazione di esperti, di personalità di diversi paesi. Sarà l'occasione per individuare nuove vie volte a soccorrere e proteggere milioni di bambini ancora senza diritti, che vivono in condizioni precarie, vengono sfruttati e abusati e subiscono le conseguenze drammatiche delle guerre. C'è un gruppo di bambini che sta preparando questa giornata. Grazie a tutti voi che state facendo questo. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. A universidade deve ser um lugar de desconforto intelectual para a reitora da Universidade Católica Portuguesa, que tomou posse,
Só assim há crescimento e reflexão ética. Isabel Capeloa Gil foi reconduzida para mais um mandato de 4 anos à frente da Universidade Católica Portuguesa. Em sessão solene, diante do corpo docente, foi investida por Dom Rui Valério na qualidade de Magno Chanceler desta instituição de ensino superior. À agência Eclésia, o Patriarca de Lisboa destacou algumas referências que reconhece à reitora da Universidade Católica. Em primeiro lugar, a uma dedicação total e absoluta à universidade, aos seus projetos. Em segundo lugar, a competência. A competência da Universidade Católica, que é reconhecida tanto internamente como internacionalmente. Em terceiro lugar, a Universidade Católica, que está no pelotão da frente, em termos de referência e em termos de abrir caminho para o desenvolvimento e para o caminho a par e passo com aquilo que são os desafios contemporâneos a cada época. No discurso da sua tomada de posse, Isabel Capeloa Gil sublinhou a importância de uma universidade que saiba arriscar com ambição e que fomente nos seus estudantes a curiosidade. Uma universidade assim é empreendedora. Incute ambição, aspiração, é projeto e tem projeto. Está segura das suas origens e sabe que o caminho é longo. Tem desafios, terá retrocessos, mas sobretudo tem pessoas que acreditam no futuro e em fazer acontecer. A Católica é esta universidade. Tenho o maior orgulho em anunciar que a universidade acaba de ser reconhecida na Web Summit, ontem, pela Startup Portugal como a universidade mais empreendedora do país, pelo número de novas empresas criadas pelos seus alunos e alumni no ano passado. Isabel Capeloa Gil deixou também o alerta contra doutrinas de securitismo que reduzem a universidade a um espaço intelectual seguro, onde estudantes e professores estão imunizados do risco e do desafio da diversidade. Correntes ideológicas que querem banir códigos culturais distintos do sentimento contemporâneo e que uniformizam o pensamento. Uma universidade verdadeiramente universalista é um receptor universal de ideias, um espaço de segurança física dos estudantes, mas de profundo desconforto intelectual. Sem confronto intelectual não há crescimento, não se formam cidadãos aptos a pensar crítica e eticamente a realidade em que se movem. Desde 2017, a Universidade Católica Portuguesa aumentou em 31% o número de alunos em cursos referentes de grau, fixando-se agora em 13.250 alunos. São também cada vez mais os estrangeiros que querem estudar na Universidade Católica. Esse número aumentou 110% e o número de estudantes internacionais cobre agora 118 nacionalidades distintas. Em declarações à nossa reportagem, a reitora da Universidade Católica apresentou as suas prioridades para este novo mandato. O quadriênio novo significa naturalmente a continuidade de algumas políticas e iniciativas que já vêm de trás, de grandes projetos transformadores que necessitam de tempo para se concretizar, e o maior desses é o alargamento do campus em Lisboa, o Campus Veritati, que irá ser iniciada a construção a breve trecho, e portanto esse é um enorme projeto de transformação infraestrutural, que não é só um projeto de edifícios, é um projeto de atividade, naturalmente, e é o maior projeto de infraestruturas que a Universidade Católica alguma vez fez. Esta foi uma universidade que o Papa Francisco visitou durante a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, uma presença com impacto num lugar de cultura frequentado por muitas identidades religiosas. A Universidade Católica, naturalmente, não é uma universidade para católicos, é uma universidade católica com uma proposta de valor específico e uma identidade própria, mas a maior parte dos nossos estudantes não são católicos. E foi a primeira vez que, ou na faculdade e com a presença do Papa, tiveram esse contacto com uma realidade de fé diferente. Tem tido um impacto em matéria espiritual, mas também a lição que o Papa aqui nos trouxe é um apelo a um contributo coletivo e um sentido de missão para o bem comum. Mas a matriz cristã de uma universidade como esta é para Dom Rui Valério essencial para fazer frente ao que qualifica como 3 problemas ou desafios que afligem a humanidade: a guerra, a pobreza, a desesperança. Neste âmbito,
qualquer universidade, mas de forma muito particular uma universidade católica, tem um papel importantíssimo e ousamos até dizer insubstituível. Porquê? Porque o ser humano, para o olhar cristão, para a perspectiva católica, e permitam-me que o diga, inspirados em Cristo, não é só um organismo biológico, nem apenas um fluxo psicossomático, como queria os nossos avós do positivismo e do neopositivismo. No próximo ano deverão ter início as obras do novo Campus Veritate, novo campus universitário que Dom Rui Valério deseja que atualize a mensagem que o cristianismo tem para veicular, bem como a forma como essa mensagem se transforma em ciência, em saber e contributo para o progresso da sociedade. Acompanhe estes e outros acontecimentos em agência.eclésia.pt. Falamos agora com Mendo Castro Henriques, autor do livro Bíblia dos Abandonados. Muito boa tarde. Obrigado, Mendo Castro Henriques, por estar no programa Eclésia. Quando olhamos este título, podemos ficar a pensar, enfim, num leque bastante amplo de temáticas que podem estar aqui nas páginas deste livro, mas qual é o propósito do autor? Boa tarde, Paulo, e a todos os que nos veem. Todos os livros de literatura são livros de abandonados e contrastam com uma outra Bíblia que termina com uma palavra de esperança. Neste caso é um livro que foi feito essencialmente ao longo deste ano de 2024, embora alguns dos seus textos fossem mais antigos, uma pequena parte, e eles foram-se acumulando. Depois houve um desafio de parte da ilustradora Catarina Castelo Branco para que eles fossem completados a tempo de ficarem prontos nesta época, não é? E com isso, digamos que eu, que venho de uma área, como sabem, de filosofia, é como que uma confissão filosófica. Inspirada nas narrativas e em episódios bíblicos. Digamos que as duas primeiras partes, sim. Aliás, nas duas primeiras partes, o livro tem 3 partes, e tem uma quarta que é importante, porque no fundo é um livro que é também um coletivo, uma vez que é acompanhado de um conjunto de muitos testemunhos de pessoas, o Padre António Martins, o Frei Junito, a Emília Nadal, a Teresa Toldi, que vai aliás apresentar hoje o livro na Capela do Rato, às 21h, e esses testemunhos, vários deles dizem, até melhor que eu, porque é sempre difícil quem faz um texto poético comentar-se a si mesmo, só não fazia o texto poético, dizem que ao que vem, não é? Sim, e partia precisamente do testemunho do Artur Mourão, quando refere que há momentos de memória trágica e muitos lamentos, há ironia, há protestos, denúncias de censura e também o tom profético do denunciador. A poesia permite também, enfim, abrir o leque das temáticas assim, em várias perspectivas. Eu creio que sim, e agradeço essas palavras ao Mourão, de quem, como sabe, colaboramos em várias áreas. Próximos, sim. E o que acontece é que a poesia exige concisão. Exige que o máximo de conteúdo seja dito, por assim dizer, no mínimo de palavras e, se possível, com impacto. Se torna também inspiradora. Naturalmente, e a língua portuguesa, desde, enfim, os modernistas, Fernando Pessoa à cabeça, que eu estudei bastante, obriga-nos a escrever de uma forma, por exemplo, abandonando a rima, indo buscar assonâncias, indo buscar formas em que, como disse o homem da comunicação social, a mensagem é o meio, não é? E já lá vamos também à comunicação social, porque há também um dos poemas que refere precisamente a essa carta de McLuhan ao filho. Mas antes ia ao anúncio do jornal, quando escreve: precisa-se Messias que seja divino e aceite ser filho do homem, deve salvar o povo e o mundo inteiro. Encontraria respostas a este anúncio? Os leitores verão que já há respostas insatisfatórias, não é? E que existe uma resposta que é aquela em que nós acreditamos. Mas de uma forma muito importante. Por exemplo, o movimento One for Israel, que começou há pouco mais de 20 anos nos Estados Unidos e que se alargou, significa que dentro do próprio judaísmo há aqueles que acham que Jesus é o Messias. O que é um desenvolvimento completamente inesperado, não é? As conversões de muçulmanos
descritas, por exemplo, pelo missionário batista David Garrison, mostram que nos últimos 15 anos, os números são variáveis, os números são de cerca de 5 a 7 milhões de muçulmanos em todo o mundo, chegam a Jesus através do Corão, porque, como toda a gente sabe, Maomé só é citado 3 ou 4 vezes no Corão, Jesus é citado, e Azia Ben Maria cerca de 100 ou 130 vezes com vão. Então, há acontecimentos muito, às vezes, subterrâneos, que a comunicação social não dá suficiente importância, porque, enfim, tem outras agendas, mas que estão a passar de uma forma muito concreta debaixo dos nossos olhos e que mostram que o Messias aparece de formas inesperadas. E poderiam indicar essas constatações de que é possível uma convergência de análises, de olhares, de projetos também para a humanidade? É, embora naturalmente, e deixemos isso aos especialistas da teologia e do que é teologia, uma questão é falar pela Igreja Católica, outra coisa é falar em termos culturais, que é aquilo que se me pede, não é? Evidentemente que isto significa que a busca das soluções e das ansiedades que todas as pessoas querem de uma vida melhor, com mais qualidade, é uma busca que não se passa só no plano material. Passa-se também no plano do significado e das solidariedades que são instituídas. Bom, e naturalmente que isto é muito conceptual, o que eu procuro nesse livro é de uma forma, lá está, como diz o Arthur, com mais lamentos e com mais emoções, transmitir algumas destas ideias. Porquê é que considera Moisés o inventor de Deus, o inventor da lei, o inventor da moral? Bom, isso é uma frase direta quase de Sigmund Freud. E eu faço uma comparação que Freud é o Moisés ao contrário. Moisés atravessou o deserto para chegar à Terra Prometida e Freud, de certo modo, atravessou o deserto para voltar à Terra dos Mortos, à Terra dos pesos que nós temos em cima, que é a Terra do inconsciente. E portanto, é uma travessia dura que ele faz, mas sempre no seu núcleo familiar com alegria. E por isso é que eu fiz essa carta dele à sua esposa, Marta. Permita-me ainda ir buscar outra citação assim isolada, quando fala de tantas palavras como consubstancial, o céu, o omnipotente, e tem um desabafo, é na pá tanta palavra que não nos salva. Eu creio que qualquer sondagem confirmaria, e até com números mais graves. Isto é, há um desfazamento óbvio que tem a ver com, digamos, com a má secularização, tem a ver também com erros nossos, digamos, e tem a ver com a falta de comunicação que a maior parte do vocabulário eclesial e teológico tem na maioria das pessoas. Por outro lado, isso é uma oportunidade, tal como foi nos primeiros tempos da Igreja, que também foram tempos sinodais, em que não havia, digamos, uma linguagem sacra ou um tempo sagrado completamente distinto da linguagem comum e do tempo comum. Então aquilo que aparece como uma diminuição é ao mesmo tempo uma enorme oportunidade de comunicação do que eu creio que é a mensagem evangélica. Ainda duas citações, creio que já estão na terceira parte do livro. Quando fala de África, diz: perdoa-nos e não repitas o que nós fizemos. Há aqui uma acusação ao Ocidente? Há uma acusação a todos neste sentido. Esse texto que é sobre a escravatura e sobre o qual existem realmente descrições impressionantes que deviam ser conhecidas de todos, não é? A escravatura que já preexistia com os árabes, com as próprias populações africanas. O que acontece é que nós vemos que o princípio é sempre o mesmo, é o princípio das oligarquias que querem, enfim, ganhar rendimentos à custa da exploração do ser humano, e isso não tem a ver com a etnia dominante, tem a ver apenas com o poder dominante. E, infelizmente, nós vemos continuar em África esses erros que nós fizemos. Uma referência à comunicação. Nessa tal carta de McLuhan ao filho, afirma: no princípio era a imprensa, depois apareceu o mundo. O mundo condenado pela magia negra da tinta do jornal. Provavelmente isso faz parte dos procedimentos para chamar a atenção. Inverter que primeiro era a imprensa e depois é o mundo. Mas perante a soma avassaladora de informação que nós vivemos... Isso notícias até parece negativas? Até parece verdade, não é? E realmente ainda ninguém sabe ainda bem como se defender
desta informação avassaladora nas redes, na comunicação social. Aqui estamos num programa mais calmo, mas sim, não há dúvida que o McLuhan foi das primeiras pessoas a perceber que, perante tantos dados, o modo, fosse a rádio que ele estudou, fosse a imprensa, fosse a televisão, criavam expectativas completamente diferentes das pessoas, e daí a sua fórmula fundamental de que a mensagem é um meio, e hoje em dia com as redes sociais também vemos que é um meio que só por si já formata uma ansiedade e uma expectativa nas pessoas. Mendo Castro Henriques, e esperamos que a partir também destas, enfim, algumas pescagens que fizemos aqui de citações dos vários poemas, tenhamos suscitado a curiosidade pela sua leitura. Qual é o seu propósito ao oferecer este livro aos leitores? É estar vivo junto com outras pessoas. Isto é, nós estamos numa época em que há um problema, a meu ver, mesmo brutal, de sobrevivência através do sentido. Podemos estar num país e numa Europa onde as condições de vida para a maioria parecem razoáveis, mas estamos numa perda constante de sentido. E o sentido só se constrói através da presença de outro. Enquanto ele não surge, estamos abandonados. Bíblia dos Abandonados, partilha essa reflexão de Mendo Castro Henriques, que agradeço ter apresentado aqui no programa Eclésia. Muito obrigado e parabéns pela publicação. E também à editora do livro, à Catarina Castelo Branco. Obrigado, Paulo. Obrigado. E a terminar, convido a visitar o portal da Agência Eclésia, onde partilhamos consigo os programas que são emitidos aqui na RTP2 e também na Antena 1. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.